Continuando a espectrofotometria, e agora já indo para a parte mais quantitativa, nós precisamos falar um pouco sobre a lei de Lambert-Beer. Hoje em dia, muito mais a lei de Beer. Vamos ver por quê. Bom, a intensidade da absorção, né, da absorvância, alguns ainda usam o termo absorbância, porque vem do inglês absorbance, de um determinado comprimento de onda, lambda, para uma molécula é diretamente proporcional à concentração da molécula, visto que o comprimento do caminho óptico, a largura da cubeta e o coeficiente de extensão ou absortividade molar são constantes. O que é absortividade molar? É característico da substância e das condições do meio, solvente, pH, corresponde à absorvância por 1 molar de concentração da molécula, usando uma cubeta de 1 centímetro de largura. Então, uma condição específica, também no pH e no solvente específico, normalmente a água, com uma concentração de 1 molar, quanto que aquela molécula consegue absorver, e isso é absortividade. É típico para cada substância e é uma constante para aquela substância, certo? A largura da cubeta está aqui, então quer dizer, o que a lei de Lambert-Beer estabelece? Que a absorvância de uma solução é igual à absortividade, que foi falado agora, multiplicado pela largura da cubeta, o comprimento da cubeta em largura, vezes a concentração da molécula. Então, essa é a lei de Lambert-Beer. Como a absortividade molar e a largura da cubeta são constantes, vocês vão ver que agora só usam cubetas de 1 centímetro de largura, então a absorvância vai ser diretamente, esse K é a constante, essas duas aqui, vai ser diretamente proporcional à concentração. Quanto maior a concentração, maior a absorvância. Quanto menor a concentração, menor a absorvância. Observem aqui que o Lambert, quando as cubetas variavam de largura, claro, quanto maior a largura da cubeta, mais moléculas eu tinha no caminho, chamado caminho óptico, que é óptico, quando passa a luz, por onde passa a luz, então mais moléculas eram absorvidas quanto maior a largura da cubeta. Tá? À medida que as cubetas ficaram com um tamanho constante, com uma largura constante de 1 centímetro, 1 por 1 centímetro, a lei agora é praticamente a lei de Beer, já que não existe mais essa variável, que é a largura da cubeta, certo? Que era 3, em vez de 1 centímetro, 3 centímetros, 3 por 3 aqui. Então agora, como é 1 por 1, o que vai determinar a lei que vai relacionar, então, a absorvância, vai fazer variar a absorvância, é a concentração. Quanto maior a concentração, maior a absorvância. Observem que a radiação incidente é a mesma, tá? E aqui o que acontece? Se eu tenho uma solução a 10 gramas por litro, eu vou ter uma determinada absorvância. Vamos dizer que seja 1. Se eu tenho 20 gramas por litro de concentração, a absorvância vai dobrar, se estiver na faixa linear. Então, a luz incidente sendo a mesma, a luz transmitida, vai diminuir quando estiver mais concentrado. Porque está sendo mais absorvido pelas minhas moléculas. Desde que eu esteja usando o comprimento de onda, né, específico, que já foi estudado previamente. Então, eu não vou mexer mais no comprimento de onda. Tá? Então, quanto maior a concentração, maior a absorvância. Até que vai chegar uma hora que vai chegar no máximo de absorvância. Vamos ver por quê. Então, isso aqui é só, antigamente, você podia medir também a transmitância, alguns aparelhos antigos ainda dão a transmitância, mas o que é usado na prática é a absorvância. Tá? A absorvância é o log do inverso da transmitância. A gente não precisa mais trabalhar nessa parte, porque na prática os equipamentos, o que nos interessa seria o valor de absorvância. Só lembrando que se eu tenho 90% de absorção, eu tenho 10% de transmissão. A lei de Beer, agora melhor dizendo, a absorvância é igual a K vezes C. Faltou aqui, né? K vezes C, uma constante vezes C, concentração. Então a absorvância é diretamente proporcional à concentração. Se eu pegar aqui, fizer uma solução, né? Essa solução, se eu não me engano, é cloreto de ferro, cloreto férrico, eu variar a concentração aqui, ó,
e aumentando a concentração. Então, se eu expressar isso num gráfico, medir as absorvâncias de cada uma dessas soluções, então fui fazendo várias concentrações e cada concentração está aqui e medindo no espectrofotômetro a sua respectiva absorvância. Concentração, absorvância, concentração, absorvância, concentração. Isso aqui é chamado de curva de calibração. Isso aí é para calibrar o equipamento. E eu vou ter normalmente uma reta. Então, à medida que eu construo essa curva de calibração, variando a concentração, eu obtenho absorvâncias que normalmente, na faixa linear, para cada concentração e absorvância, é proporcional. Se eu dobro a concentração, eu dobro a absorvância. Se eu triplico a concentração, triplico a absorvância, desde que seja linear. Isso aqui é a inclinação da reta e tudo mais, aquela constante ali. Bom, como é que eu calculo a concentração baseado na absorvância? Então vamos por partes. Pode fazer uma regra de 3? Vamos dizer que a concentração do padrão, o que é o padrão? Se eu quero analisar a glicose, eu vou usar uma solução com uma concentração conhecida de glicose, que eu vou chamar de padrão. Se eu quero analisar colesterol, vou usar uma concentração conhecida de colesterol. Então o meu analito, que é a substância de interesse, eu vou chamar de padrão. E tem que ser puro. Já vem, normalmente, com um kit, para você fazer análise de glicose, um frasquinho contendo o padrão de glicose. Vamos dizer que o nosso padrão seja de 100 mg por decilitro. E você precisa usar para calibrar o equipamento. Em análises clínicas, você não vai construir aquela curva com várias concentrações. Normalmente vem um único padrão, e você faz a leitura desse padrão e calcula o tal do fator. Vamos lá. Como é que chega a esse valor do fator? Como é que calcula o fator? Vamos pensar numa regra de 3 primeiro, fica mais fácil de entender. Se eu tenho uma determinada concentração do padrão de 100 mg por decilitro, quando eu leio esse padrão, dá uma absorvância de 0,300 ou 0,3, certo? Quando eu leio a minha amostra e acho 0,250, na minha amostra, se eu já tivesse a concentração, eu não precisava fazer isso. Não precisava fazer análise nenhuma, porque o objetivo da minha análise é encontrar a concentração da minha amostra, de glicose na amostra. Então, depois que eu faço toda a preparação da amostra, igualzinho à preparação do padrão, né? Primeiro eu leio o padrão e calibro o equipamento. Depois eu leio a minha amostra e faço uma relação. Se a concentração do padrão, que é conhecido, 100 mg por decilitro, ele já me dá essa concentração, eu obtenho no meu equipamento, naquelas condições, 0,3, quando eu leio a minha amostra e eu obtenho 0,25, qual é a concentração? Não é proporcional? Se estiver na faixa linear, nesse caso, quando eles dão um padrão, está na faixa linear, então eu tenho essa relação proporcional, pela lei de Beer. A absorvância é diretamente proporcional à concentração. Quanto menor a absorvância, menor deve ser a concentração. Tá? Vamos ver quanto é que dá? Como é que eu calculo isso? Esse é o meu X, concentração da amostra, que eu não sei. X é igual 100 vezes a absorvância da amostra dividido pela absorvância do padrão. 25 dividido por 0 deu 83,3. Poderia calcular dessa forma. Mas imagine você tendo centenas de cálculos durante o dia, tendo que fazer regra de 3 de cada um. Então é importante, o próprio equipamento ele faz o cálculo do fator, que é a conversão direta da absorvância da amostra em concentração, utilizando esse fator. O que é o fator? Como essa regra de 3 vai ser sempre montada dessa forma, concentração do padrão está para a absorvância do padrão, assim como a absorvância da amostra está para a concentração da amostra. A regra de 3 sempre vai ser montada dessa forma. Então a concentração do padrão sempre vai estar no numerador e a absorvância do padrão sempre no denominador. Então, o que seria o fator? Justamente a concentração do padrão sobre a absorvância do padrão. Então, a concentração da amostra, foi isso aqui, é igual a concentração do padrão vezes a absorvância da amostra dividido pela absorvância do padrão. Foi o que foi feito aqui. Observe. O que é o fator?
é a concentração no padrão dividido pela absorvância do padrão. Sempre você tem que ter o padrão. Se você não tiver o padrão, você não tem uma concentração de referência. É a única concentração que nós conhecemos, é a concentração do padrão. Isso já vem no kit. Se você não tiver isso, você não tem como analisar. Você vai ter que adivinhar a concentração da amostra. Mas é baseado em que a concentração da amostra? Na relação que foi estabelecida anteriormente entre concentração no padrão e absorvância. O aparelho lê o quê? Ele lê a absorvância. Então eu preciso ter uma concentração conhecida. Quem fornece essa concentração conhecida? O padrão. Não esqueçam nunca disso. Tá? Isso vai ser questão de prova, de tudo. Eu calibro meu equipamento, eu estabeleço uma relação entre concentração e absorvância a partir da concentração do padrão, que é a substância pura do teu analito, daquilo que você quer analisar. Se for glicose, concentração pura da glicose. Se for colesterol, pura de colesterol. Se for triglicerídeos, pura de triglicerídeos. E assim por diante. Creatinina, ureia, seja lá o que for. Sempre vai ter um padrão, uma concentração conhecida desse padrão, para você poder fazer a quantificação na sua amostra, desse analito na sua amostra. O fator, então, nada mais é o fator do que a concentração do padrão sobre a absorvância do padrão. O aparelho, já sabendo que ele está lendo o padrão, ele já faz esse cálculo, pega a concentração que você já colocou lá no equipamento, já estabeleceu no equipamento, ele divide pela absorvância que ele leu desse padrão e já acha o fator e armazena na memória dele. Quando ele lê a amostra, ele sabe que ele está lendo a amostra, que você avisa agora a leitura da amostra. Então, como é que ele calcula a concentração da amostra? Ele pega aquele fator que ele já memorizou, que aqui no caso foi 333,3, e multiplica pela absorvância da amostra, que é o que o aparelho está lendo, a absorvância. Fator vezes absorvância, né? Então, o fator 333 vezes a absorvância de 0,250, que foi a absorvância da minha amostra, eu acho o mesmo resultado, 83,3 de concentração, em miligrama por decilitro, que é a unidade que tem do meu padrão. Simples assim. Não tem mistério. É como se você estivesse fazendo regra de 3, mas como você faz a regra de 3 sempre da mesma forma, você chega à conclusão que você sempre tem que ler a absorvância do padrão, que tem uma concentração conhecida, então o fator é a concentração do padrão dividido pela absorvância do padrão. Tá? Isso aqui é só a inclinação da reta, quando você constrói uma curva. Curvas de calibrações são construídas, quando tem várias concentrações, normalmente é em pesquisa. Em análises clínicas, como é uma rotina, como isso está muito bem estabelecido, normalmente você usa somente um padrão, normalmente. Aqui são alguns desvios da lei de Beer, tá? A limitação da lei de Beer, somente é válida para baixas concentrações, porque em altas concentrações, vocês vão ver, eu vou ver mais adiante, mostrar para vocês, que começa a saturar o meio, e isso faz com que algumas moléculas no caminho óptico não absorvam radiação. É como se tivesse uma fileira de moléculas no mesmo caminho. Aquela radiação que vai passar, em vez de todas as moléculas que estão ali absorverem, não, só as da frente absorvem, as de trás não absorvem. Então não adianta eu ter uma saturação do meio, para eu ter um alinhamento de moléculas e parte das minhas moléculas não absorverem. Então, o gráfico é uma reta, concentração-absorvância. Concentração-absorvância é uma reta? Concentração-absorvância é uma reta? Porém, tem uma hora que vai fazendo isso. Porque a concentração vai aumentando, mas a absorvância não aumenta proporcionalmente. Porque muitas moléculas não estão absorvendo radiação porque estão atrás das outras moléculas. No caminho, ali eu tenho várias moléculas, uma atrás da outra. Então, algumas não estão sendo medidas a capacidade de absorvância. Então, para concentrações, tem que ser estudado qual é a linearidade da minha relação entre concentração e absorvância. Altas concentrações, isso foi estudado anteriormente. Então, nos métodos, nas bulas, nos protocolos, já vem escrito, o limite de linearidade é de 500 mg por decilitro para a glicose por esse método. Então, se der um valor acima de 500 mg por decilitro, já não é adequado. Você não pode confiar no resultado. Vamos falar mais um pouquinho adiante sobre isso.
Então, altas concentrações, existe uma interação entre as moléculas, afeta a distribuição de carga também, além do que eu falei, alterando o coeficiente de absortividade molar. Aquela constante já vai alterar, já não vai ser uma constante, porque se houver interação entre as moléculas também, quando tem altas concentrações, isso vai alterar a absortividade molar. Tá? Então, existe essa possibilidade. Uma outra possibilidade de desvio da lei de Beer, quando o analítico se dissocia ou se associa, reage com o solvente, tá? Isso muda o espectro de absorção. E aquela especificidade do comprimento de onda vai mudar. Então, se eu tenho uma molécula que se dissocia dependendo da variação do pH, isso pode complicar, né? Por isso você tem que medir em pHs constantes. Normalmente você utiliza um tampão. Como muitos métodos bioquímicos são ligados, tem enzimas no meio, então sempre vai ter um tampão. Né? Sempre um pH vai estar constante, porque é um tampão físico-químico que mantém um pH constante para acontecerem todas as reações. E com isso, então, tudo é medido sempre no mesmo pH, então não deve alterar tanto esse processo de dissociação e associação. Então, o mais importante aqui, então, é prestar atenção na concentração. Ela não pode sair da linearidade, porque a relação de Beer entre absorvância e concentração depende dessa linearidade. Tem que ser, né, uma reta. Se fizer isso, a concentração aumenta, mas a absorvância fica constante. E aí eu já não posso confiar no resultado. Ok? Vamos então agora para uma próxima sessão.